Fazem do lar o seu pequeno reinado e dos pais os seus súditos. Seriam crianças ou mini imperadores? Muitas famílias têm que lidar com esse comportamento dos filhos, que não têm limites, não obedecem e ainda fazem chantagem emocional. Pois é, e olha, esse modo de se relacionar aí já ganhou até um nome pela psicologia, Síndrome do Imperador. É essa gritaria o dia inteiro. Heitor quer tudo do jeito dele. Se não... Vem, vamos brincar lá dentro, vamos? Vem. Os pais contam que ele sempre foi cheio de vontades, até na hora de comer. Se ele não for a comida que ele quer, ele não come. Não tem Cristo que faça ele comer. Ele fica nervoso, irritado, não come. Se é o leite que ele não gosta, ele não toma. Mas depois que o irmão nasceu e ele deixou de ser o caçula, tudo ficou mais complicado. Ó, o Du quer brincar. E quando os pais não fazem o que ele quer, ele simplesmente procura outro adulto que faça. Ele queria porque queria um brinquedo e a gente não deu. Aí ele começou a fazer escândalo. Aí a gente pegou, saímos da loja e passamos em uma outra loja. Na hora que chegou na outra loja, que era uma loja de roupa, não tinha nada a ver com um brinquedo, ele foi pro colo da vendedora. E chorava, abraçava. Ele agiu como se a gente fosse... Nossa, se alguém visse, meu Deus, esses pais estão espancando essa criança. Ele não queria nem mais saber da gente. Em casa, Heitor manda na TV. Na rua, é tanta birra que a família quase não sai mais para passear. Quando a gente está na rua, eu fico com vergonha. Eu não sei como agir. Eu acho que, de certa forma, ele manda um pouco na casa assim. Ai, tá bom. Síndrome do imperador. É assim que os psicólogos definem o comportamento das crianças que mandam na casa e manipulam os pais com gritos e birras. Mas crescer sem ter limites, nem passar pelas chateações que serão cotidianas na vida adulta, não é bom nem para a pessoa e nem para a sociedade. Sabendo disso, alguns pais ainda seguem o caminho oposto. Júlia, já arrumou seu quarto? Não. Arthur vai guardar a louça. Radassa vai dobrar seu cobertor. Agora, vamos? Aqui, a própria mãe admite que gerencia a casa como se estivesse num quartel. Arthur não vem com graça, não. Questão de sobrevivência. Aqui, quando um lava a louça, o outro guarda. Se um tira da máquina, o outro estende. Troca de lençol, troca de um de outro. Tem horário para televisão, tem para celular, computador, é tudo limitado. A gente dá uma liberdade um pouco restrita, senão a gente perde a mão aqui das crianças. Os 3 filhos, claro, volta e meia reclamam, mas concordam com a mãe. Tem que fazer o certo. E qual que é o certo? Obedecer. Ah, então você sabe que esse é o certo. Sim, só que eu não gosto. Deve ser assim, porque se ela não mandasse, a casinha tá virada de cabeça para baixo. Os pais têm que mandar. São mais velhos. Eu quero ensinar que eles se tornem cidadãos, né? Se tornem pessoas do bem. Que eles têm que buscar o que eles almejam. Enquanto isso, a Cibele gostaria de pedir uma ideia para os convidados que estão aí no estúdio sobre como lidar com o Heitor. A gente não sabe como agir em público, assim, como chamar a atenção dele, se deixa, se não deixa, a gente não sabe como fazer. O conselho que eu queria é em relação a isso, como agir em público. E em casa também, né, nesses momentos de birra. E qual é o comportamento mais razoável, hein? Entre a educação muito rígida do passado e a permissiva dos dias atuais? Quem conversa com a gente hoje sobre educação e os limites necessários na rotina das crianças é a psicopedagoga Luciana Britz, autora do livro Crianças Desafiadoras. Luciana, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por estar conosco aqui no JC1. Bom, a gente está falando da Síndrome do Imperador. Um nome usado hoje, né, mas para um problema antigo, que é essa questão das birras, da falta de educação, né, a gente pode falar assim, das crianças. Mas de onde vem isso, esse comportamento e como controlar, né, que é a grande questão das mães e dos pais? Na verdade, Joyce, a questão da síndrome do imperador é o resultado de uma falta de habilidade em educar os filhos. Na verdade, é isso. Ela foge um pouco dos transtornos aí psiquiátricos que as crianças podem ter,
pura e simplesmente uma falta de manejo aí em relação aos filhos. E o que a gente costuma ver, principalmente hoje por conta da nossa rapidez aí da nossa sociedade, os pais trabalhando, enfim, a configuração de família também mudou muito. Então a gente vê às vezes pais muito sobrecarregados porque trabalham o dia todo, às vezes deixam os filhos com alguns cuidadores, chegam em casa e ficam, vou deixar meu filho fazer tudo porque eu já trabalhei, coitadinho do meu filho. Enfim, são várias questões que acabam colaborando para isso, né? A questão própria de você diminuir o teu nível de paciência, né? Hoje você vai nos restaurantes, as crianças estão com um tablet para o pai poder comer. Então, eu lembro quando eu tinha os meus pequenos, a gente fazia revezamento. Enquanto um comia, o outro olhava o filho correr, porque tem coisa que faz parte. Então, a gente também vê algumas questões de configuração da família hoje, né? Qual é a orientação que a gente pode dar para a Cibele aí da reportagem, né? Talvez, enfim, nessa situação em ambientes públicos, o que a gente veja é o reflexo do que a criança tem em casa, né? Com certeza. Na verdade, é uma continuidade. Então, primeiro que ela tem 2 filhos, um é pequenininho, né, um bebê, e o outro que ainda está até começando a falar. Geralmente, essa idade dessas birras e dessas crises, elas também acontecem muito quando a criança está começando a adquirir o vocabulário. E, óbvio, se eu não sei expressar o que eu quero, se eu não consigo falar, me expressar, eu vou arrumar um jeito de fazer o que eu quero. Eu grito, todo mundo olha para mim, já descobri. Então, agora eu vou gritar, enfim. Então, procurar entender de uma forma como ele está pedindo, como ele está se comunicando, porque às vezes a criança percebe que toda vez que grita, consegue. E tem outras formas que ele pode estar conseguindo isso, né? E sempre está trabalhando de uma forma muito preventiva. Então, quando vai para lugares, o tipo de lugar, se tem alguma coisa, combina antes com a criança, fazer, às vezes, passeio até mais curtos, conversando com a criança, explicando. É muito importante essa explicação. Às vezes a gente acha que a criança não entende, mas a criança entende muito. E esse outro caso que a gente mostrou na reportagem, essa educação mais militar, né, que a mãe mesmo usa esse termo, mais cheia de regras, com horário para tudo, mais dura, também é uma alternativa? Também não. A gente não pode nem ir tanto terra, nem tanto mar, né? Por quê? Nós temos aí modelos de pais, né? Nós temos pais, por exemplo, como foi esse caso, que são os pais autoritários. Os pais autoritários, eles dão muita regra e às vezes dão pouco a questão da afetividade. Não que ela não abrace, não nesse sentido, mas você tem que dar autoridade, sim, mas também você tem que estar explicando o porquê que tem que estar fazendo isso. Você viu que o filho falou assim, eu faço, mas eu não gosto de fazer. Então, quando a mãe não estiver olhando, ele não vai fazer, porque ele não acredita que aquilo seja importante para ele. Então, em casos assim, é bom a gente estar permeando, né? A questão da autoridade, do limite e a questão da afetividade, explicando para o filho, você precisa fazer isso por conta disso, conscientizando. Quando o filho chorar, ficar triste, olha, eu sei que você não está feliz, eu sei que você está triste, que você quer, mas agora não é a hora, vamos fazer outra coisa, eu entendo que você está triste. Então, essa questão da afetividade é você também se colocar no lugar do filho, falar e estabelecer um diálogo com ele, porque isso é que faz a diferença nessas horas. Uma coisa que a gente comentou aqui, né, fora do ar, no fim das contas, a criança nunca é o problema, né? Dá para dizer isso com clareza, explicar o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós damos os modelos para os nossos filhos, né? A gente brinca e tem um ditado muito bom que fala que a palavra convence e o exemplo arrasta. Então, se eu falo para o meu filho que eu tenho um modelo de educação, não minta, e alguém liga na minha casa e eu fala que eu não estou, quer dizer, eu já estou dando um modelo para ele que é inadequado daquilo que eu não estou fazendo, né? Então, é muito importante os pais adquirirem esse tipo de postura que eles querem para os filhos, e isso também precisa fazer parte da rotina deles, né? Muitas vezes fala assim, mas meu filho está ansioso porque vai mudar de escola. Agora tem essa questão. Às vezes o pai está num nervo, super ansioso, e fica falando que o filho está ansioso, mas o filho está ansioso porque está vendo o pai ansioso. Enfim, então essa questão da família, né, dos pais, é muito importante a gente separar o que é meu e o que é do meu filho, né? E a gente percebe muito essa continuidade mesmo. E o mimo em excesso acaba causando essas situações? Com certeza, acaba causando esse tipo de situação. Por quê? Porque a criança ela não acaba recebendo a frustração, acaba passando pelo processo de frustração, e a frustração ela faz crescer.
mas o crescimento não é fácil, o crescimento dói, a gente chora, mas são etapas importantes que nos dão subsídios para a gente estar enfrentando o mundo. Hoje eu choro porque eu não consegui o brinquedo, amanhã às vezes eu não vou chorar e vou tentar lidar porque eu não passei num vestibular, porque eu perdi o meu emprego. São esses pequenos passos que às vezes a gente não dá muito valor, dá logo para ele, deixa ele fazer. E a gente vê que não. Existem alguns experimentos que já colocam as crianças que sabem esperar mais que as outras, essas crianças, elas a longo prazo conseguem melhores empregos, têm mais estruturação emocional, enfim. Essas crianças que conseguem esperar e se autorregular, isso por meio de frustração, por meio da afetividade, elas são adultos mais resilientes e mais ajustados. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação aqui no JC1, viu? Obrigada. Obrigada, Luciana. Até a próxima. A gente espera ter ajudado aí a Cibele em casa, né? E outras mães que também, e pais, né? Que ficam aí preocupados sem saber muito bem como lidar com essa situação. JC1 termina aqui. Uma ótima tarde para você. E você continue nos acompanhando.